Fala, moçada, dando continuidade à nossa aula de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, vulgo PFC. O que é PFC? PFC é análise de possibilidades. Você vai analisar as possibilidades. E já vamos começar com o exemplo, que aqui tem que ser feito com exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos, números naturais de 3 algarismos podemos formar? Quais são as possibilidades que nós temos? Nós podemos usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, esses são os números que eu posso utilizar para formar o número natural de 3 algarismos. Como ele tem 3 algarismos, eu vou colocar 3 casinhas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Porque esse número tem que ter centena, dezena e unidade. Agora vamos começar a analisar as possibilidades que você tem. Qual é o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tem um detalhe. Se esse número tem que ter centena, ele não pode começar por zero. Porque o número que tem zero na esquerda, ele não pode ter aí uma centena. Ele não tem uma centena. 0,69 não tem centena. 0,40 não tem centena. Então o zero ele não é uma possibilidade na centena. Então vamos analisar quantas possibilidades nós temos. Se o zero não pode entrar, quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu vou ter 9 possibilidades. O zero pode entrar agora? Pode. Então quantas possibilidades eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter 10 possibilidades. Mas, professor, por que 10? Porque pode ser qualquer uma dessas possibilidades. Ah, mas você já usou uma possibilidade aqui. Você usou, por exemplo, o 8. Vamos supor que você tenha colocado o 8 aqui. Então não poderia ter 10. Pode ter 10. Porque nesse caso, ele não fala que os números têm que ser distintos. Então, quer dizer que o número 222 é aceitável. O número 333, por exemplo, também é aceitável. Porque ele não fala, ele não coloca nenhuma restrição. Quando ele coloca que os algarismos devem ser distintos, por exemplo, isso aqui não é aceitável. Esse algarismo tem que ser diferente desse, tem que ser diferente desse. Como ele não impõe essa restrição, eu posso utilizar, por exemplo, o mesmo dígito aqui, aqui e aqui. Mas por que então você não colocou o zero? Porque aí ele não teria centena. Eu não tenho um número com centena quando ele começa por zero, 0,40, não tem centena. Então eu tirei o zero porque ele não é uma possibilidade aceitável para atender a condição do problema. Então ele tem 9 possibilidades, aqui ele tem 10. Já que os números podem se repetir, então aqui também passa a ter quantas possibilidades? 10. 10 possibilidades. Então vai ser 9 vezes 10 vezes 10. Então, ó, 10 vezes 10, 100 vezes 9, 900 números. Então eu consigo formar 900 números naturais com 3 dígitos aí, com 3 algarismos, melhor dizendo, contendo centena, dezena e unidade. Beleza? Porque eu quero ter um número natural com 3 dígitos, que tenha centena, dezena e unidade. Se você olhar o segundo exemplo, utilizando os dígitos 3, 6, 8 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos divisíveis por 5 é possível formar? Se eu tenho que ter um número com 3 algarismos, eu vou colocar 3 casinhas, que é a quantidade aí que eu estou utilizando. 3 casinhas. O número tem que ter também, nesse caso, centena, dezena e unidade. Você percebe que não tem o zero, ele já estipulou quais são os dígitos que eu tenho que usar. E ele colocou uma outra condição. O número tem que ser divisível por 5. E aí, quando ele começa a impor essas condições, é importante a gente ficar ligado no que a gente tem que fazer. Outro fato, ele também colocou que os algarismos, ó, os 3 algarismos têm que ser distintos. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Eu não tenho 0 ali, mas eu tenho 5. Ele tem que terminar em 5. Então, na dezena não, na unidade, qual a única possibilidade que eu tenho? O 5. O número obrigatoriamente tem que terminar em 5 aqui. Então, eu só tenho uma possibilidade na unidade. Só que os números têm que ser distintos. O que significa isso? Que se eu já utilizei o 5, eu não posso utilizar de novo. Então, quantas possibilidades eu tenho, por exemplo, na centena? Eu tenho 4 possibilidades. Se eu já utilizei uma na unidade, uma na centena, na dezena eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades.
Porque ele fala que os números têm que ser distintos. Então eu não posso ter, por exemplo, o número 995. Isso não pode acontecer, o número 995. Porque o número 995 é o número em que eu estou usando o dígito 9 e o dígito 9 de novo, tanto na centena quanto na dezena. Isso não pode acontecer. Porque ele fala que os números têm que ser distintos, os dígitos têm que ser distintos. Eu não posso usar o mesmo dígito na centena e na dezena. E ele impõe uma outra condição. Qual é a outra condição? O número tem que ser divisível por 5. Se ele tem que ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Então, na unidade, eu só tenho uma possibilidade, que é o próprio 5. Então, aqui na centena, eu utilizei uma possibilidade, eu tenho 4 possibilidades. Utilizei mais uma possibilidade, eu tenho 3 possibilidades. E agora eu vou multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Eu consigo formar 12 números naturais com 3 algarismos distintos, divisíveis por 5, utilizando esses 5 dígitos que ele te deu. Importante que você entenda isso, importante você assistir nossa aula de exercício sobre análise combinatória. Beleza? Forte abraço e até a próxima.